Assim como temos vivido momentos especiais nesse tempo de louvores, também vamos receber a palavra de Deus pelo pastor Tércio, convidado para estar conosco nessa grande festa, que nos tem uma mensagem do Senhor para a conclusão deste abençoado culto. Se sinta à vontade, pastor. Com muita alegria, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, que alegria imensa poder estar aqui em Marília, na Assembleia de Deus, nessa amada igreja, igreja mãe, juntamente e com a alegria de conhecer o privilégio, pastor Elândio Mariano. Muito obrigado, pastor, viu? Muito obrigado, viu? Ao senhor, a sua muito digna esposa, pastora Zilda, pelo convite. Também ao vice-presidente, pastor Samuel Mariano. E agradecer também à irmã Edileuza. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite a mim, a minha esposa, também a irmã Jerusa. Deus abençoe em nome de Jesus. Está ali a minha esposa, a irmã Berenice, aquela morena bonita, que está toda de verde ali. Deus abençoe. Eu vi a roupa das irmãs, falei, você vai de verde, eu também vou com a gravata verde, porque as irmãs estão de verde lá. Então vamos respeitar. Deus abençoe. Também o Marcos e a Marta, aquele casal abençoado que nos trouxe, está ali. Meu anjo foi com o seu, viu, Marcos? Deus te abençoe. Irmã Marta está ali do lado da Berenice. Deus abençoe vocês. Meus queridos, antes de vir para cá, liguei também para o pastor Reginaldo Ribeiro, que é um amigo que nós temos, e ele também está em trabalho lá em Jabuticabal, mas amanhã cedo ele estará aqui, mas nós ouvi-lo pregar a palavra de Deus. É um amigo nosso da família, já estivemos lá ministrando com ele. Meus queridos e amados irmãos, quantos trouxeram o livro? Glória a Deus, glória a Deus. Todos que trouxeram o livro, por favor, vamos ler no tema. Vamos ler no tema em 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Amém? Leiamos, portanto. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda com a sua Bíblia aberta, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10, que passo a ler, logo após 17 e 18. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Estaria denunciado que alguém tentou tirar o corpo daquele nazareno do sepulcro. 4 pinos de ferro foram colocados em volta desta pedra, e cordas novas fizeram ali um X, para deixar realmente lacrado, com o selo federal romano, da Federativa Romana, lacrado aquela pedra. Mas quando estava para raiar o sol, no primeiro dia da semana, no domingo, irmãos, um anjo do Senhor como um relâmpago, desce ali naquele local, aquela pedra salta, a corda, irmãos, arrebenta, aqueles pinos de aço não pôde segurar o meu e o seu Jesus. Os sinetes romanos foram lacrados, porque a ordem humana dada significa quando a ordem é decretada do Senhor, vinda do céu. O selo romano é rompido, a pedra salta, aqueles guardas, irmãos, caem totalmente desmaiados. E agora o nosso Senhor ressuscita em grande poder e glória.
As Marias vão para ver a pedra do sepulcro apenas, o sepulcro fechado. Mas quando elas chegam lá, ela vê a pedra removida. E agora tem um homem ali brilhante como um sol. O seu aspecto é como de um relâmpago e suas vestes como a branca neve. E elas se prostam no chão, temendo ali aquela terrível visão. E pergunta: aonde puseste o corpo do meu Senhor? E aquele homem com a voz que não é da terra, mas uma voz celeste, diz para as Marias: ele não está aqui. Porque busca um vivente dentre os mortos? Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Irmão Tércio, eu queria a explicação deste capítulo 28 de Mateus. A explicação, irmãos, do capítulo 28 de Mateus está justamente no livro de João, no capítulo 20, quando diz as mesmas repetições. No primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Marias foram até o sepulcro e viram a pedra removida. Quando acontece o que aconteceu, com ali, irmãos, aquela conversa com aquele anjo, elas saem correndo. Os primeiros discípulos que ela encontraram foram Pedro e João Evangelista, que ainda era uma adolescente de 16 anos de idade. E elas dizem: roubaram o corpo do meu Senhor, e não sabemos aonde ele está. Irmãos, Pedro sai correndo. Repita comigo: saiu correndo. Pedro sai correndo, e com o outro discípulo, que o texto diz, a qual Jesus amava. Esse discípulo, 16 anos, passa na frente. Ele tem menos idade, ele pode correr mais. Pedro já tem lá quase os seus 60 e poucos anos de idade. Ele chega na porta do sepulcro, João Evangelista, mas por ser jovem tem medo. Ele se abaixa, vê os lençóis que cobriam o corpo no chão, todavia não entra. Pedro, irmão, já homem adulto, quando chega no sepulcro, se abaixa e já entra. A Bíblia diz, irmãos, que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus já estavam jogados no chão, mas que o lenço, porque assim era enterrado alguém de posse, assim era enterrado alguém, irmãos, de prestígio. Ele tinha um lençol no corpo e um lenço pequeno no seu rosto. Um lenço pequeno no seu rosto. Não era como Lázaro, que foi enterrado numa cova coletiva, com mais de 25 sepultados junto com ele ali, mumificado, enrolado com faixas. Irmãos, abrindo um parente, eu quero deixar isso registrado para a alegria do seu coração. Um dos maiores milagres de Jesus foi a ressurreição de Lázaro, mas não somente isso, foi o corpo vir todo enfaixado, falando pé, abaixou na terra. Agora desenrolem o corpo e deixem ele caminhar. Deixem ele caminhar. José de Arimateia, irmãos, aquele túmulo era de alguém de posse. Então Pedro entra e vê os lençóis no chão, mas só que o lencinho que cobria o rosto de Jesus. Jesus, irmãos, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele deixou um sinal na sua ressurreição. Quando ele ressuscita e joga os lençóis do corpo no chão, ele pega o lencinho pequeno do seu rosto e dobra bem dobrado e coloca na posição da quina da pedra aonde ele está deitado. Porque aquilo que ele fez foi uma cultura judaica. Se eu fosse na casa do pastor Elande, naquela época, e ali ele me chamasse, tivesse os criados para servir, ele iria bater ali algumas palmas, os criados iam chegar e ele dizer assim: irmão Tércio veio de Belo Horizonte, e aqui sirvam a mesa para ele poder estar com a esposa dele, comigo e com a minha esposa. Os criados iriam servir, ia colocar um lencinho para o vosso pastor e para mim, e ali iríamos comer. Mas se no meio da conversa eu dissesse assim: pastor Elande, vamos nos ausentar um pouco, ficar debaixo daquele pé de oliveira, contar das bênçãos, dos testemunhos, falar da família, e eu pegasse o meu lenço, limpasse a boca, amassasse e jogasse na mesa, nós nos retiraríamos. Os criados chegariam, o criado mó com os demais criados, olharia e diziam: podem tirar a ceia toda, porque eles não vão voltar para continuar essa ceia, podem tirar tudo da mesa. Mas se eu me ausentasse
e deixasse o lencinho dobrado, do jeito que me foi entregue, os criados iriam ceiar essa ceia. Aquele lenço na quina da pedra, Jesus estava dizendo: outra vez voltarei e ceiarei convosco. Oh, aleluia, Jesus está voltando. Irmãos, muitos discípulos foram mortos de forma terrível. Pedro foi crucificado numa cruz grega em forma de X. E quando levantaram Pedro numa cruz grega em forma de X, ele tinha o direito, antes mesmo da crucificação, de um pedido, uma alimentação, um prato especial. E quando ele é levantado, ele diz: eu tenho um único pedido. Gritaram os pretorianos: qual? Não me crucifiquem de cabeça para cima, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, como foi o meu mestre Jesus. Filipe foi amarrado em uma árvore e foi flechada as suas costelas. Outros discípulos tiveram as suas entranhas abertas rapidamente, colocado um gato selvagem dentro e costurado, enquanto agonizava no chão, os pretorianos bebendo e dando risada. Mas o discípulo a qual Jesus amava, o discípulo que teve medo de entrar no sepulcro quando tinha 16 anos, porque, irmãos, anos se passaram, 40 anos se passa após a ascensão de Jesus Cristo. Cristo está agora, depois de 40 dias com os discípulos. Ele não precisava mais bater na porta, ele simplesmente atravessava a parede, a matéria dizia: paz seja convosco. Entrava, e ali, irmãos, ele ficou 40 dias com os discípulos. Depois de 40 dias, ele dá as últimas instruções, e os discípulos perguntam para ele: Jesus, restaurarás tu Jerusalém? O tempo em Jerusalém, não cabe a vós saber o tempo determinado pelo Pai, mas ficai em Jerusalém, recebereis poder vindo lá do alto do Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E enquanto ele está falando, Pedro, João e os discípulos não percebem, mas Cristo começa a levantar do chão. Ele começa a levitar do chão e os seus pés começam a subir. E ele continua falando: eu vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Os pés de Jesus passam pelo rosto de Pedro, e quando ele se dá conta: não, Senhor, fica conosco. E Jesus está indo preparar lugar. Quando ele está desaparecendo nas nuvens, irmãos, Atos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia não diz que chegou junto, a Bíblia não diz que veio andando, a Bíblia diz que atrás do último discípulo dos 12, se fez no ar, se pôs no ar, atrás do último discípulo, 2 varões de branco. Coloca a mão no ombro do último, olhando para cima, e diz: varões Galileu, por que estás olhando para o alto? Este mesmo Jesus que viste subir, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Oh, aleluia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram o seu labor. Sai a última notícia: é a volta do Senhor, é a volta do Senhor. Jesus está voltando. Irmãos, se passa ali mais 40 anos, o general Tito, encabeçando o exército romano, destrói a cidade de Jerusalém. O último apóstolo vivo é João Evangelista, com 94 anos de idade. Ele ainda se encontra em Jerusalém, cabelos brancos, barba branca, já não é um adolescente, já é um ancião de idade, com as suas cãs brancas. E agora Domiciliano coloca, irmãos, coloca um general ali em Jerusalém, e agora coloca este homem, e este homem está tomando conta para que não haja nenhuma baderna e nunca mais haja uma seita dos nazarenos. Mas João Evangelista estava lá firme e forte pregando o evangelho, e numa bela manhã
diz a história universal bíblica, que ele acorda e escuta um gritar na praça, e quando ele sai na sacada para ver que gritar é esse, tem um homem de cabelos brancos e barba branca, esbravejando, pregando algo na praça. Ele pergunta aos seus pretorianos: quem é esse que grita na praça? E os soldados dizem: é João Evangelista. É um velho que prega. O que ele prega? Ele prega aquele Messias, o Nazareno, aquele que foi morto há mais de 60 anos atrás. E aquele homem diz para eles: mas não já foi proibido por Nero, na lei do tempo de Nero? Já não foi vetado com o sinete romano que não se pregasse acerca desse Nazareno? Vão lá e diga para aquele homem que ele pare, ou vou mandar ele para a prisão. Irmãs, os pretorianos romanos foram, chegaram até João e disseram: João, nós te conhecemos, mas quem manda lá acima é o homem, é o general. Ele está mandando você parar, senão vamos ter que levar você para a prisão. João Evangelista, cheio do Espírito Santo, segura o seu olhar como um seixo e diz para aqueles soldados romanos: vocês podem até me prender, mas na prisão eu continuo pregando a Jesus Cristo. Eles voltaram para o general e disseram: general, ele não vai parar Domiciliano, ele não vai parar. Irmãos, um manto de ira se cobre sobre Domiciliano, e agora eles mandam os soldados voltarem e trazer João Evangelista à sua presença algemado. Eles trazem João Evangelista, e Domiciliano pergunta pela segunda vez: você agora nega Jesus, e eu te livro de uma morte horrenda, de ser frito no óleo fervente, no azeite fervente. É só negar Jesus. E ele segura seu olhar, firme como homem de Deus, e diz para aquele general: jamais eu vou negar a Jesus Cristo. Eu continuo pregando a Jesus Cristo, eu continuo pregando o meu rei, o meu salvador. Irmãos, mandaram arrancar as roupas de João Evangelista, deixaram aquele ancião nu, e agora amarram corrente nos seus pés e levantam ele de ponta cabeça, diz a história. Colocam numa catraca no moitão, e os soldados pretorianos puxam e levantam João Evangelista nu, de ponta cabeça. Mandam trazer um jarro, 600 litros de azeite, um jarro de barro, colocam numa grelha e acendem o fogo. O óleo começa a borbulhar. As irmãs sabem que quando vocês convidam o pastor Elândio para poder tomar um cafezinho lá, a água, para estar em ebulição, tem que atingir 100 graus Celsius de temperatura para ferver. O óleo, por ser mais denso, precisa atingir, para borbulhar, 250 graus Celsius de temperatura. Irmãos, quando o óleo de azeite está fervendo, ele pergunta mais uma vez, a terceira vez, para João Evangelista, agora de ponta cabeça: nega Jesus e eu te livro de ser frito no óleo fervendo. João Evangelista, servo do Deus vivo, de ponta cabeça, olha para aquele general e diz: eu não nego a Jesus Cristo. Ele estende o dedão, como era de costume, e vira para baixo. Os soldados pretorianos soltam a corrente, a catraca gira, e o corpo de João Evangelista cai submerso em um tacho de 600 litros de azeite borbulhando. Irmãos, eu imagino o corpo de João Evangelista ali borbulhando dentro daquele tacho, e Domiciliano de um lado para o outro. Por que ele não negou? Bastava ele ter negado, bastava ele ter dito: eu nego. Bastava ele ter renunciado e dito que foi um homem inteligente, que convenceu muita gente, mas que tudo não passou de uma grande bobagem. Por que ele não negou? Quando eu levantar agora, vai estar só o esqueleto, nem cabelo, nem unha vai ter aí. Podem levantar. Irmãos, quando levantam a catraca e puxam a catraca e tiram a carcaça, pensando sair a carcaça do corpo de João Evangelista, do mesmo jeito que ele desceu, óleo fervendo, dizendo: não nego, ele saiu com o corpo de azeite fumaçando, sem nenhuma bolha, dizendo: eu continuo não negando a Jesus Cristo.
Domiciliano fica apavorado, irmão. Agora, em vez de um manto de ira, um manto de pavor e de medo cobre Domiciliano. Ele se afasta, pastor Elândio, e a história diz que ele diz assim: deportem, tirem esse homem da minha presença, esse homem não pode ser morto, a morte não alcança esse homem. Irmão, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, a morte não alcança esse homem. Irmãos, crente não morre, crente, irmãos, ele passa da morte para a vida. Ah, morreu, irmão. Não, irmão, Jesus recolheu, ele passou da morte para a vida. Crente passa da morte para a vida. Escute o que eu vou lhe dizer: esse homem não morre, deportem ele para a ilha de Patmos. Repita comigo: ilha de Patmos. Foi o texto que eu li em Apocalipse para os irmãos. Irmãos, a ilha de Patmos é uma ilha vulcânica. Ela existe até hoje, a ilha de Patmos. O pastor Joá Caetano passou 3 meses lá, escrevendo, refletindo, escrevendo um livro na ilha de Patmos. Pastor Joá Caetano vai estar conosco agora, semana que vem, em nossa igreja lá em Belo Horizonte. Escute o que eu vou lhe dizer: a ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, um vulcão no fundo do mar, entra em erupção. A lava vermelha vai subindo, condensando e endurecendo até sair para fora da água. Toda a ilha é um gigantesco paralelepípedo, cheio de buracos, como um queijo suíço. A ilha de Patmos era uma prisão a céu aberto. Todos os prisioneiros de maior periculosidade em Roma eram mandados para lá. Quando chegavam na beira da praia, recebiam 2 presentes. Recebiam na mão esquerda um ponteirinho de ferro e na mão direita uma marretinha de 1 quilo, para passar o resto dos seus dias arrancando daquela ilha rochosa bloquetes para fazer calçamento para as ruas romanas. Expectativa de vida, irmãos, era de 3 a 5 meses no máximo. Quando havia uma população grande carcerária de presos ali em Patmos, eles soltavam chacais e hienas nas cavernas para poder matar os presos. Irmãos, não poderia fugir pelo mar. Se alguém pensasse: eu vou sair daqui nadando, morreria pelos tubarões martelos que tem naquelas águas no mar de Argeu. Se alguém pensasse assim: eu vou ficar parado aqui do lado de fora sem trabalhar, morreria pelo sol. 50 graus Celsius de temperatura faz ali naquela ilha. Irmãos, morreria de inanição ou desidratação. Se sobrevivesse amanhã coberto e dissesse: vou ficar aqui durante a noite sem entrar nas cavernas, morreria de frio. O frio chega a 2 graus negativo, é hipodérmico, congela o sangue por dentro e morreria congelado. Se ficasse parado, se o sol não matasse, uma cobra chamada áspide. Quem já leu na Bíblia? Eu quero linear de mãos agora: pisarás a serpente e a áspide. Quem já leu? A áspide é uma cobra fio, mas tão venenosa como a cascaval. Morreria pela áspide. Se ficasse parado, morreria pelo sol, morreria pela áspide. À noite morreria pelo frio, de dia pelo sol. Se fosse nadando pelos tubarões martelo. Se ficasse muito tempo nas cavernas, chacais e hienas o devorariam. Irmãos, a palavra Patmos significa morte ou mortal no grego. A palavra Patmos é morte ou mortal. Era a ilha da morte. João Evangelista, quando foi deixado lá, recebeu um ponteiro na mão e uma marretinha na outra, e tinha uma placa no seu peito, porque cada prisioneiro que foi jogado lá tinha o seu crime aqui: estrupador, assassino. Mas o que tinha no peito de João Evangelista? Testemunha de Jesus Cristo. Qual que é o seu crime? É ser testemunho de Jesus Cristo. Esse é o meu crime. Que crime é esse? Eu sou testemunha dele. Ah, irmãos, quando ele recebeu e o barco foi embora, ele olha para a ilha de Patmos, sabendo que ilha era aquela. Irmãos, aquela ilha não tem saída, é a ilha da morte. E é isso que Deus gosta de ver na vida de um crente. Irmão, quando você olha para frente, não tem saída. Olha para a esquerda, não tem saída. Olha para a direita, não tem saída. Atrás, não tem saída. Embaixo, não tem saída. Subindo por cima, não tem saída. É neste momento, aleluia, que o crente usa uma chave que Jesus Cristo em pessoa entregou para mim e para você. Essa chave, pastor Elande, irmã de Leusa, não está no bolso de nenhum dos pastores e nenhuma das irmãs aqui. Essa chave não está pendurada
pendurada no colo da moça. Essa chave está numa dobradiça na nossa perna, chamada joelho. João Evangelista bate os seus joelhos com essa chave. Na ilha de Pátimo, ele olha para o céu e começa a dizer: Jesus, eu, João, irmão vosso e companheiro e testemunho na perseverança de Jesus Cristo, eu me encontro aqui por causa da tua palavra. Irmão, Jesus adora um desafio. Jesus adora um desafio. Quando João diz: eu estou aqui para morrer na ilha da morte por causa da tua palavra, a cortina da revelação se abre. Cristo aparece numa janela no céu, por assim dizer. E quando ele olha, irmãos, vamos entender, é um ser humano tentando explicar o indizível, o inexplicável, o extraordinário e fenomenal. Ele olha para cima e aquele ser começa a falar com ele. Jesus começa a falar com ele. Ele, como não sabe o que dizer, ele diz assim: o som da voz dele é como muitas cachoeiras batendo em muitas rochas. O som da voz dele é como centenas de homens com trompetes, todos tocando ao mesmo tempo. Era como o som de muitas águas, era como o som de muitos trompetes e muitas cornetas. E diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 19 versículo 11: e virando-me para ver aquele que falava comigo, quando eu olhei, eu vi alguém, os seus olhos eram como duas tochas de fogo, os seus cabelos eram brancos como a branca neve, o seu rosto brilhava como o sol na sua anfugência maior, e tinha sobre a sua cabeça muito diadema, e o seu nome era a palavra de Deus. Ele estava vestido de um cinturão de ouro, que mostra que ele tem todo o poder e toda a glória. Estava vestido de uma vestimenta comprida, salpicada de sangue. Estava vestido de uma vestimenta comprida, de uma vestimenta comprida. Ei, no céu não vai entrar ninguém de tanga, no céu não vai entrar ninguém mostrando as coisas de fora. É vestimenta comprida, é vestimenta comprida. Ele estava vestindo vestimenta comprida, e o nome pelo qual estava escrito era a palavra de Deus. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, para ferir com ela as nações. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do manto do Todo-Poderoso. E sobre o seu manto, sobre a sua coxa, está escrito o nome que toda a igreja de Marília conhece. Diga, diga, diga: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus está voltando, o rei está voltando para buscar uma nação santa, um sacerdócio real, uma nação eleita. Irmãos, olhem bem para cá e preste atenção a isso. Meu nome é Tércio Gomes, eu sou paulista, mas meus 18 anos eu fui para governador Valadares, e foi assim que eu conheci o estado de Minas Gerais. Estou nele até hoje, me casei. Mas quando eu cheguei em Valadares, eu fui para um lugarzinho chamado Brejalbinha, uma roça. Irmão, Brejalbinha, até 2011, nem o Google Earth, na Google, no mapa, não estava constando esse local não. Irmão, Brejalbinha tem uma rua e 2 atravessando, só 3 ruas. Se a irmã cozinhar feijão com repolho no final da rua, os vizinhos tudo sabem o que você fez para janta, mesmo de porta fechada. Era assim, Brejalbinha. Meu tio, irmão da minha mãe, presbítero João Barbosa, estava lá. E ali, irmãos, eu ganhei uma Bíblia de presente do vice-presidente. O presidente era o pastor Salatiel Fidelis de Souza na época, a quem tinha tanto estima, já no Senhor. E o vice-presidente era o pastor Gervásio, um grande ensinador, um grande biblicista, e aprendi muito com ele. Pastor Gervásio me entregou uma Bíblia pentecostal, aquele primeiro modelo, né, um modelo antigo, grossa, capa grande. Me deu aquela, irmão, eu ia para o meio do milharal, lá na roça, um milharal, e começava a ler a Bíblia. E começava a ler, começava a pregar para o milharal, pregava de suar o suor. Milharais duros, nenhum se convertia, duros espigas.
Mas eu pregava. E eu começava a ler a Bíblia, lia um capítulo, lia 2, lia 3, lia 4. Eu não entendia. Aí eu lia um monte de capítulo, não entendia. Jovem, querendo ler de uma vez todo, igual ler jornal, gibi. Aí eu falava, meu tio, eu não consigo ler a Bíblia, eu leio, mas não entendo. Você está lendo como? Eu estou lendo uns 40 capítulos, tio, eu estou crente demais. Não, meu filho, leia um capítulo hoje. E amanhã, leia o mesmo capítulo. E depois, o mesmo capítulo. Semana que vem, o mesmo capítulo. Até o Espírito de Deus falar com você. Aí ele falou assim, quer entender Jesus? Começa lendo os evangelhos, lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas. E eu era jovem ainda, meio rebelde, peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço, fui subindo para o primeirão, Mateus, Marcos, Lucas, nada, eu quero ler Apocalipse, eu quero ver as bombas caindo, eu quero ver o fim do mundo, a destruição de tudo, é isso que eu quero saber do fim, como é que vai ser o fim? Aí eu comecei a ler Apocalipse, e eu li assim, irmã Edileuza, todo olho verá, e eu falei, eita glória, eu vou ver, todo olho verá, eu vou ver, só que eu virei a página, nenhum olho vai ver, vai ser no abrir e piscar de olho. Eu falei, meu Deus do céu, agora pronto, agora eu não sei mais, Jesus, todo olho vai ver, não, nenhum olho vai ver, vai ser no abrir, todo olho vai ver, nenhum olho vai ver. Aí eu voltei, meu tio, a Bíblia pode se confundir? Será que é um erro de inscrição na fábrica? Não, meu filho, está certo, a Bíblia é nova, essa Bíblia não se confunde, ela auto se explica. Mas tio, mas quando a Bíblia fala assim, ó, todo olho verá, meu filho, isso aí é para o crente, aleluia. Isso aí é para o crente. Escute o que eu vou lhe dizer, irmãos. A palavra rápido, a palavra rápido significa arrebatamento. Essa palavra rápido é para o crente. Repita assim comigo, é só para mim. Essa palavra rápido é só para o crente, vai ser no abrir e piscar de olhos, vai ser tão rápido, irmãos, quando alguém perceber, já sumiu um povo da terra. A palavra rápido é por crente, essa palavra no latim significa rapere, significa transportar de um lado para o outro, e é isso que vai acontecer com essa nação eleita, com essa geração santa. Nós vamos ser transportados no suar da trombeta, de um lado para o outro, para o terceiro céu. Tem conexão com o grego arpazo, que significa transladação, e eu encontro essas duas palavras em Atos capítulo 8, versículo 39 e 40, Atos 8, 39 e 40, que escrito está, quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco, mas jubiloso, prosseguiu o seu caminho. Olhem bem para cá, preste atenção a isso, entra no manto, entra no remanto, se cobre debaixo da capa, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. Em Atos 8, 39 e 40, irmãos, uma princesa chamada Candença acorda de manhã e fala para o seu criado, o seu mordomo, o eunuco, prepara a carruagem porque eu quero ir para a escola dominical ouvir o sacerdote, na sinagoga, no sabate. Sim senhora, ele prepara a carruagem, a sua senhora traz um rolinho do profeta Isaías, porque era a leitura que tinha na época, e ela entra ali, entra na carruagem, ele bate nos cavalos e leva a sua senhora até a sinagoga. Quando ele chega na porta da sinagoga, a sua senhora desce e entra para a sinagoga. Ele é eunuco, por ser eunuco, pela lei de Moisés, ele era proibido de entrar numa igreja, no templo. O eunuco, o lunático, o quebrado, o castrado, o quebrado de quebradura, era proibido de entrar no templo. Então ele é compelido pela lei de Moisés a se afastar, irmãos, um tiro de flecha. Ele bate nos cavalos e se afasta um tiro de flecha e fica longe, olhando para a sinagoga de longe. E agora, irmãos, ele olhando triste para a sinagoga, começa a se questionar: quem me dera se alguém me ensinasse. Ele trazia escondido um rolinho e começa a dizer assim: quem me dera se alguém me explicasse o que está escrito aqui. A Bíblia não fala onde foi, só diz que era o rolo do profeta Isaías, mas eu imagino que ele esteja lendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, a sua glória enchia todo o templo, e os serafins voavam em volta dele, dizendo: Kadosh, 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 Kadosh Elohim Sabaoth, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele não entendia. Filipe
Filipe está passando naquele exato momento. Filipe monta na carruagem e pergunta: companheiro, entendes tu o que lê? Ah, meu amigo, ninguém nunca me ensinou, eu não posso entrar num templo para o sacerdote me ensinar. Ele pega o rolinho e começa a dizer: olha, isso aqui é o profeta Isaías, profeta maior, profeta que falava da vinda de Cristo, mesmo antes dele ter nascido, varão valoroso que fez o bem, e quem crê e for batizado será salvo. Você crê? Ele disse: eu creio. Eu creio, o que me impede? Nada. Se você crê, a Bíblia não diz se era rio ou se era lago, mas tinha água suficiente para a imersão de um corpo adulto. Era Gaza. Repita comigo: Gaza. A leitura do capítulo 40, no versículo 8, diz que Filipe apareceu em Asdod, ou Azoto, em outra tradução bíblica. Filipe desce com o eunuco, manda ele juntar a mão, igual o pastor fez um dia com você, ó, tudo aí, segurou na nuca, na mão: em nome do meu mestre, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sepulto o velho homem, trago para fora a nova criatura. Quando o Filipe mergulha o eunuco e tira ele para fora, o eunuco percebeu que a mão de Filipe na sua nuca desaparece, e quando ele levanta, cadê o homem? Cadê o profeta? Cadê o homem que me batizou? Filipe é transladado no mesmo segundo. Aparece numa praça a 78 quilômetros de distância, em Azoto, pregando na praça dizendo: Jesus Cristo salva, batiza e leva para os céus de glória. Oh, aleluia. Igreja, um dia nós vamos ser arrebatados. Escute o que eu vou lhe dizer: um dia você vai estar andando, eu não sei se para o ciclo de oração, minha irmã, eu não sei se o pastor Elândio com a sua esposa indo visitar os netos, ou indo para uma convenção, você jovem indo para a faculdade, mas um dia a gente vai ouvir um som, e esse som não vai vir de caixas potentes como essa, Ataque, ou Maroc, ou JBL, não vai ser um som Moving Sound System, não vai ser um som que vem da terra na horizontal, vai ser um som que vem na vertical, e um dia você vai estar andando, e você vai ouvir assim: o terno com a gravata vai cair em cima do sapato, porque aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, alguém que as irmãs convidaram, que não quis vir na Umadmar, que não quis vir, as irmãs bateram na porta, foram lá: ô irmã, volta. Vai ter tão lindo, nosso uniforme está verde, está vermelho, as irmãs estão lindas, volta, canta com a gente de novo, volta para a igreja. Eu não quero mais saber, irmã Jerusa. Irmã Jerusa, eu não quero mais saber, não bata na minha porta, bate na porta. Ali senta, coloca o pé no puff, está vendo a sua programação da Globo, pega o seu balde de pipoca, sua coca gelada, porque hoje a novinha vai trair a mãe com o marido dela, está assim pegando fogo, está lá, não quero ouvir, fecha até a janela para o som da Umadvac não ir lá, e de repente quando ela está vendo a sua programação da novela que ela mais gosta, corta a programação original da Globo e entra o JN de notícia do Jornal Nacional, que todo brasileiro conhece quando acontece uma notícia extraordinária no mundo. Vai aparecer o William Bonner da Rede Globo, com o cabelo todo esgalhalhado, olho vermelho, dizendo: Brasil e mundo, extra, extra, sumiu um povo da terra. Quem vai? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, escrito está: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Irmã, você fica triste quando chega aquela data do aniversário e você lembra dela que te trazia quando era mais nova para o ciclo de oração? Você fica triste quando chega aquela data festiva e você lembra da sua mãe, da sua avó? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, alegra-te um pouco, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Irmão,
É só para alegrar o seu coração. Está aqui o judeu Miguel e está aqui o judeu Barnabé. Os dois, um açougueiro e um padeiro. Daqui a pouco o açougueiro Barnabé falando com o judeu José. Ô compadre, rapaz, semana passada, né, tivemos que enterrar o Antônio. Antônio morreu, só morreu novo, 62 anos. Pois é, morreu. Lá na cruz do Calvário, Jesus está sendo crucificado no Gólgota. Quando ele diz as últimas palavras: Pai, a ti entrego o meu espírito. Suspira e baixa a cabeça. Quando a última gota de sangue morto toca no chão, a terra estremece. A Bíblia diz que com esse sangue de Jesus na terra, os mortos que morreram naquele mês, todos voltaram à vida. Daqui a pouco está o Barnabé e o João. Aí passa o José assim, ó. Ô compadre, ô Zé, rapaz, aquele ali não, nosso irmão João, que nós enterramos semana passada, está vivo. A Bíblia diz que foram vistos o corpo dos santos. Irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todos sempre. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Nós seremos ocultos numa nuvem. A nova Jerusalém vem descendo do terceiro céu, ataviada como uma noiva, linda como uma princesa para o seu esposo. Ela vai pousar, irmãos, ali na sua frente, de frente da nação santa, da nação eleita. Ela tem 3 portas de pérola na frente, 3 portas de pérola na lateral, 3 portas de pérola na outra lateral, 3 portas de pérola no fundo. Irmão, as portas são esféricas, metade de um globo para cá, parede, metade de um globo para dentro da cidade. Aí eu te pergunto, como é que abre uma porta esférica? Porque aqui na igreja tem porta de correr, tem porta de dobradiça, mas como é que se abre uma porta esférica, um globo cravado numa parede? Eu falei: Espírito Santo, me revela essa, só para eu falar para as irmãs em Marília. Aí eu orei. Aí o Espírito Santo me falou: meu filho, eu vou te falar o que é. Quando você olhar para aquela porta de pérola gigantesca, 12 portas, e Jesus der a ordem, pode abrir as portas, e os anjos agora os anjos abrirem, essa porta vai se abrir dessa forma assim, ó. Levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso na guerra, junto com a igreja de Marília. Ele é o Rei da Glória. O céu é um lugar onde não há mágoas, o céu é um lugar onde não há derrota, nem dor, nem morte. Lá ninguém diz adeus, nem até logo, porque lá não há separação. Lá ninguém diz tchau, porque não vai haver separação. No céu não haverá coveiro, porque ninguém morrerá. No céu as nossas vestimentas serão eternas, porque nada se estraga. No céu, irmãos, não haverá, aleluia, traça. O ladrão não pura o muro. Aos que vencer, disse Jesus, dar-te-ei uma coroa como meus santos anjos. Aos que vencer, colocarei uma pedrinha com o vosso novo nome, e esse será o vosso galardão na sua coroa. Aos que vencer, darei vestes reluzentes. Aos que vencer, farei coluna forte no templo do meu Pai. Aos que vencer, darei o direito de se assentar à destra do meu trono. Aos que vencer, aos que vencer, aos que vencer, aos que vencer. Ou quantos querem fazer uma breve oração comigo aqui nessa noite e dizer assim: Jesus, dá-me força e graça para vencer as lutas desta vida. Eu quero subir para o céu. Levante a sua mão assim comigo, levante, diga assim: Jesus, me dá força e graça pelo teu Espírito Santo, para vencer as lutas desta vida. Eu quero subir naquele dia. Ore a Deus agora. Se você está orando de coração sincero, receba a virtude do Espírito Santo agora. Fique de pé adorando, fique de pé glorificando, fique de pé exaltando o nome do Senhor. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. O Rei está voltando, Jesus está em nosso meio.
veio. Uma hora dessas, em um segundo desses, a trombeta vai soar e nós estaremos subindo ao encontro do Senhor dos ares. Ao encontro do Senhor nos ares, ao encontro do Senhor nos ares, ao encontro do Senhor nos ares. Eu quero fazer essa oração agora para você, meu amigo. Eu quero fazer essa oração agora para você, companheiro, companheira. Oh, aleluia. Eu sei que nós não temos espaço aqui, irmão, mas se você puder, pegue na mão dessa pessoa que está pertinho de você, faça a corrente agora, faça a corrente agora. Nós vamos orar. Irmão, você é geração santa, nação eleita, sacerdócio real. Oh, aleluia. Os da sua casa não vai se perder. O teu filho vai voltar para a igreja. Aquela moça vai voltar para Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto o Espírito Santo agindo aqui. Ele está falando ao seu coração. Os da sua casa não vão se perder. Oh, aleluia. Cante, cante, pode cantar. Pode cantar, pode cantar. Cante em nome de Jesus. Aleluia. A de toda a cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Sala do trono agora, que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, minha amiga. Não foi vós que viestes aqui, foi Jesus que te trouxe a este lugar. Seja um missionário agora, seja um evangelista agora, seja um pregoeiro da verdade agora. Olha à direita, olha à esquerda, olha atrás, olha à frente. Veja onde tem essa pessoa querida, amiga, que nos honra com a sua presença. Você companheiro, você companheira, que é a razão das nossas cordas vocais, minha, da cantora, dessas irmãs aqui louvando. Aonde está você, que estava de férias? As tuas férias acabaram hoje. Jesus te trouxe aqui neste lugar hoje. Aonde está você? Jesus te chama hoje. Vem, meu amigo, vem, minha amiga. Dê um sinal assim com a sua mão, que está retornando,
regressando, voltando. Irmão, irmã, seja um missionário agora. Pergunte para ele, pergunte para ela, pergunte para ele, pergunte para ela. Aonde está a primeira pessoa retornando, regressando? Dê um sinal com a sua mão assim: venha, 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 venha. Vem, meu amigo, vem, jovem, vem, moça, vem rápido, vem ligeiro. Aonde está você regressando? Aonde está você voltando? Vem, querida. Satanás já soprou na sua mente que quer te destruir, que quer te matar. Meu Deus. Aonde está a segunda pessoa? A segunda pessoa, a segunda pessoa, a segunda pessoa, a segunda pessoa. Vem, 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 vem. Vem você, moça. Vem você, jovem. Vem você, meu Senhor. Aonde está você? A tua vida tem crescido para baixo, igual rabo de cavalo. Tudo que você faz não dá certo, mas Deus te chama hoje para uma nova vida. Deus te chama hoje. Vem, vem. Vem em nome de Jesus, vem, jovem, vem, rapaz. Eu ainda estou aguardando você. Naquela linda cidade. Tem mais alguém? Nós iremos. Espírito Santo, quebra as correntes agora. Quebra as correntes agora, que algema esse meu irmão, essa minha irmã, de dar um passo à frente. Receba a força que você precisa. Vem à frente agora, venha, jovem. Vem, moça. Vem, senhor. Vem, senhora. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Seremos anjos e querubins ali. O inimigo já tentou ceifar a tua vida. A depressão está tentando te levar. Mas Jesus está dizendo: hoje eu mudo a sua história. Dá o primeiro passo. Vem, jovem. Meu Deus. Aonde está a terceira pessoa? A terceira pessoa. Aonde está a terceira pessoa? A terceira pessoa. Estenda as mãos para cá, irmão. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Aqui está a quarta pessoa, a terceira pessoa. Aqui está a terceira pessoa. A terceira pessoa. Eu estou vendo a quarta pessoa vindo ali. É a quarta pessoa vindo ali. A quarta pessoa. Onde está a quinta pessoa? A quinta pessoa, a quinta pessoa. Meu amigo, minha amiga, escapa-te por tua vida. Jesus te ama. O vício não vai te destruir. Satanás não vai te levar. Hoje Jesus preparou este dia para você. Aonde está a quinta pessoa? Vem, moça. Vem, rapaz. Vem, onde está você? Vem. Vem. Eu estou te aguardando. Aonde está você? Está vindo? Está vindo lá, ó. Aleluia, 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 aleluia. Traz ele. Cadê a cesta? Cadê a cesta? Você é a cesta. Aonde está a sexta pessoa? Vem, meu amigo. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Cadê a sexta vida? Cadê a... Ah, lá está vindo. Lá está vindo a sexta. Cadê a sétima? Cadê a sétima? Se você der glória, as muralhas caem. Se você der aleluia, as barreiras caem. Jesus te ama, meu amigo. O vício não vai destruir a tua vida. Cadê a sétima pessoa? A sétima, cadê a oitava pessoa? A oitava pessoa. Pai querido, Pai da glória, aqui estão essas vidas, Pai. Levantando a mão, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o nome dele e dela no livro da vida.
pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Se eles não se lembrarem, deles o Senhor também não se lembrará. Espírito Santo, dá força, dá graça, dá virtude, dá saúde e dá força, Pai, para não aceitar mais as setas e as bandejas de Satanás. Escreve no livro da vida. Nós te pedimos a tua bênção e a tua graça na vida deles, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.